Olá a todos, eu sou Hiroshi Abe, terapeuta integrativo, faço parte da APP Raros da Associação Portuguesa de Poliomielite de Doenças Raras. Juntamente com o psicanalista Roger Reis, agradecemos a oportunidade de fazer parte e participar do terceiro Simpósio Internacional de Portugal, com o tema Poliomielite e Doenças Raras e suas metamorfoses para uma vida melhor. Práticas terapêuticas. Falaremos sobre o tema Onde reside a mente? Um diálogo entre a ciência e a espiritualidade. Olá a todos, eu me chamo Orlando Bilotti, eu sou terapeuta de reprocessamento generativo e faço parte do canal Saudavelmente. Nós estamos hoje com o nosso segundo vídeo, um tema mais curto, claro, e vamos tentar ser bem objetivos. Apesar de que esse conceito é um conceito... aliás, toda vez que se vai se falar sobre um conceito, não é tão simples. Principalmente sobre o conceito mente e cérebro, né? Porque, afinal de contas, a mente, ela não reside no cérebro. Ela funciona no cérebro, ela manifesta no cérebro, mas ela não reside no cérebro, né? Por isso que está lá, né? Mente e cérebro são... A mente e o cérebro são coisas distintas. Essa dicotomia necessita ser compreendida para que tenhamos novos rumos sobre o entendimento e a possível cura dos males. Que a verdade é a seguinte, né? Que a saúde mental no mundo, né? Está todo mundo em estudo. A gente tem essa sensação. Todo mundo em estudo. Cada dia que passa, são mais transtornos, são criadas outras bases, e parece que algo assim cresce no horizonte horizontalmente, mas verticalmente não acontece nada, não evolui nada. Nós pensamos, nós sabemos que alguma coisa precisa ser compreendida, né? E nada como começar do começo. A mente, por isso nós estamos falando do hardware e do software, né? Esse conceito está sendo fácil para nós abordarmos hoje, fazermos essa analogia, porque nós temos a familiaridade hoje com os computadores e os celulares. Então, nós hoje sabemos exatamente o que é um software, um sistema operacional, né? Então, o hardware, para nós, o cérebro é apenas um hardware. O software será instalado nesse hardware, ele é instalado no medida do tempo, né? Mas a mente ela não reside lá. Assim como no computador, o software está lá, mas alguém comanda. Quem? O operador. Ele é a mente. Ele é a mente, não, ele é a consciência, né? Ele é a consciência que move essas energias. Então, se faz necessário que nós venhamos a descortinar essa realidade, porque quando nós conseguimos entender esse processo, né, além além da matéria, né, todas essas medidas, nós vamos ter, com certeza, condições psicológicas, né, entendimentos de como as coisas ocorrem, como as pessoas são acometidas, né, pelas emoções e pelos pensamentos. E, com certeza, nós vamos ter respostas muito melhores no decorrer do tempo, com entendimento sobre isso. Que a verdade seja dita, né? Todos esses fenômenos, eles não estão mais no campo da fenomenologia, no sentido de que eles não são compreendidos. Não é mais verdade isso. A verdade é que nós temos a compreensão disso já há 150 anos. Pasmo. Há 150 anos. Está lá, está codificado. Está lá para quem quiser ver. É que é uma coisa complicada, porque no mundo acadêmico, admitir algumas coisas fica muito complicado. Mas, felizmente, hoje, com a neurociência, a gente percebe que ela começa a se resvalar nesse energético, dimensional, né? E vai trazer essas novas realidades.
com certeza nós vamos conseguir tatear e pontuar coisas muito importantes para todos. Vou deixar a palavra com o Roger. Meu nome é Roger Reis, sou psicanalista, membro do canal Saudavelmente. E a gente está aqui para dar continuidade, segmento, né, nos nossos vídeos, mas a gente vai tentar fazer vídeos mais curtos, que a gente sabe que é dinâmico, né, hoje. Mas a gente vai bater em algumas teclas aí para que fique claro algumas coisas que são necessárias para que a humanidade não sofra, né, com esse aumento exacerbado de doenças mentais e problemas emocionais e psíquicos e lamentavelmente físicos depois, né, somatizando aí uma série de coisas aí que acontecem com a gente. E aí a gente tem que ir a fundo nisso, né? Por isso que a gente trouxe esse conceito de mente e cérebro serem distintas, né? Isso não é novo, tá? Não é novo mesmo. Eu também sou filósofo, e para quem estuda filosofia sabe que o conceito de mente como imaterial e mente como material é muito antigo, né? Já se falava nas escolas socráticas, platônicas e aristotélicas, enfim, não com esses nomes. Depois sim veio o materialismo, mas já se discutia isso, onde estava a mente, se discute até hoje. A ciência não sabe, do mesmo jeito que não sabe o que é matéria escura, né? Sabe que existe, está lá, mas não pode provar que existe, não pode observar, mas está lá. É a mesma coisa. E tem coisas que a gente sabe que existe, sabe que estão lá, e não consegue explicar. E aí talvez essas são as coisas mais difíceis de falar. Depois eu vou contar uma historinha disso, de não explicar. Sabe que está lá, mas não consegue explicar. E acontece com todo mundo, tá? Mas o conceito de hardware e software é bem simples. A máquina, o computador, se eles não existissem, talvez fosse difícil explicar. Talvez nem fosse possível. Mas está lá a máquina, o hardware, né? Seja o notebook ou o computador, PC. Ele tem lá sua placa-mãe, sua memória, placa de vídeo, todos os sistemas que fazem essa máquina funcionar. Só que se você não colocar BIOS ali, né, ele não vai ligar. A BIOS é o sistema operacional que reconhece a placa-mãe, a memória e todos os sistemas que estão lá. E aí depois alguém vem e instala o software. Olha que legal, alguém vem e instala o software. Instalou o software. Aí instalou o software, né? O primeiro alguém instala BIOS, né? Depois vem alguém instala o software. Esse software pode ser o Windows, iOS, Linux, enfim. Ele vai dar possibilidade dessa máquina guardar, gerenciar, né, coisas e fazer coisas fantásticas. Mas se você ligar o computador, passa pela BIOS, reconhece o hardware, liga o Windows e você ficar olhando para ele, o computador não vai fazer absolutamente nada. Alguém precisa ir lá e começar a usar esse software, né? Com o suporte desse hardware. E esse alguém é o cara que está na frente do computador. Bom, muito simples o conceito, né? Agora vamos para o corpo. Nós somos o hardware. Esse aqui e tal, bonitinho e tal, né? Ele é o coração, o pulmão, isso, aquilo, outro e tal, né? E aí tem o nosso cérebro, onde vai ser instalado a BIOS, que é o que entende que é o coração, o pulmão, entende o sistema. Ele compreende ali e manda sinais para que você, né, possa controlar todo esse sistema. Né? E aí depois alguém vem e instala o software, o Windows. Quem é que faz isso? Né? Pai, mãe, sociedade, né? Cultura. A gente vai pegando do outro, né?
essas informações, né? E só que aí, imagina que é uma HD, eu estou colocando lá as informações, né? Mas se eu não fizer nada com elas, elas serão inúteis. E se eu fazer nada com ela, o eu é a consciência, é a mente, que só é capaz de se manifestar porque existe um software que dá suporte, existe um hardware que dá suporte, que é o meu corpo, meu cérebro, dão suporte para que a minha mente possa se manifestar. Ah, mas existe, aí a ciência fala que o cérebro é a mente. Não, não prova isso. Relaxa. Do mesmo jeito que eu não provo que não é, eles também não provam que é. Porque há milênios se tenta achar onde está a consciência e ninguém acha. E aí, legal, e se você está gerenciando lá. Só que você percebe que o cara que gerencia está fora da máquina. Não está dentro. Né? Obviamente que se a máquina quebrar, eu não vou conseguir fazer nada ali, né? Daí, porque se eu tiver em coma, se eu quebrar uma perna, você, vai ficar mais difícil eu gerenciar isso aí, porque é o que me dá suporte. E se o meu cérebro, que está BIOS, todas as informações e tal, né? Que é o nosso HD ali, né? Pifar, o software, a máquina não vai funcionar e o software que está lá não vai conseguir gerenciar essa máquina. É lógico que o cérebro tem uma relevância incrível no corpo, né? Mas a mente não reside nele, a mente está fora disso. E ainda temos aí, que nós não vamos entrar agora nesse assunto, a energia, que da onde que ela veio? Quem dá suporte para tudo isso funcionar? Vem lá da usina hidrelétrica, solar, vem de outro lugar, né? E aí, que é o que dá suporte para isso funcionar. Do mesmo jeito que existem capacitores que vão, né, que guardam energia para a BIOS continuar funcionando e tal, mas essa energia não é autossuficiente, ela precisa que venha energia de fora para que ela possa continuar. E nós é do mesmo jeito. Né? Eu posso comer, me alimentar e tal, mas tem algumas coisas que precisam vir de fora para que me sustente. Né? E são dessas coisas que a gente vai falar. Que é difícil. Né? O que é essa mente? Porque Freud, Lacan, Winnicott, para quem é psicanalista, né? Entenderam, e para quem é filósofo, aí você pega Aristóteles, Platão, Epileto e outros tantos maravilhosos, né? Que tentaram falar sobre a mente, né? E sobre o espírito. Quando a gente tenta cruzar essas duas informações, a gente entende que a mente, ela é parte desse espírito. Ela está junto com esse espírito. Porque ela está fora. Ela não está dentro. E esse entendimento é muito importante, porque é só vocês olharem gravidez psicológica e outras tantas disfunções hormonais que a gente provoca por emoção, por estarmos desequilibrados emocionalmente, mentalmente, como a gente interfere na química desse corpo e tal. Aí você percebe o quê? Que o nosso estado emocional, de como a gente se sente, como a gente pensa, e quem a gente é, que é esse cara que está fora dessa máquina, ele influencia muito mais essa máquina do que de dentro para fora. O de dentro para fora é paliativo. Gente, não é que a gente é contra a medicina, não é isso não, tá? A medicina tem um papel importante que é cuidar desse hardware aqui. Né? Mas quem cuida do software? Quem cuida do software não é a medicina. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo de que o cara perde a perna. Aí a ciência vai lá, costura, tal, não deixa o cara morrer, perder sangue e tudo mais, legal. Mas quem cuida da dor de ficar sem a perna? E quem é que sente essa dor? Quem sente essa dor? Onde está o cara que sente essa dor? E isso é muito importante. Eu acho que você precisa entender essa mente e cérebro, e hardware e software, para que você entenda o seu papel. E quando eu falo seu papel, é o papel
seu mesmo, e não do seu corpo, e não do... A gente sabe que é muito importante você cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico e tudo mais, que a gente sabe que cuida do hardware, né? Mas o exercício físico e a alimentação não cuida do software, que é uma das coisas mais importantes. Exatamente. O software, né, são os terapeutas, né? Isso está recluso aos terapeutas, né? Cabe a nós termos esse papel. E para nós termos um bom resultado, vamos dizer assim, eu até gostaria de falar uma coisa prática que acontece na vida cotidiana. Né? Quando a gente fala de conceito, é um pouco complicado, mas quando a gente dá alguns exemplos, é muito legal, né? Vamos falar de psicocinesia, né? Hoje nós temos a neurociência que se aprofunda bastante, que nos leva a um entendimento através da ciência, né? Abordando essas questões energéticas, multidimensionais. É uma forma da ciência, a gente poder dizer que estamos embasados cientificamente, entre aspas, né? Mas se não falar. Então, psicocinesia, ela funciona da seguinte forma: você muitas vezes deve ter se deparado com situações que você ia ligar para alguém ou alguém ia te ligar, você pensou na pessoa ao mesmo tempo e vice-versa. Você ligou para a pessoa, poxa, eu estava pensando em você. Nossa, eu queria ir lá, como é que ela pensa? Eu estava pensando nisso e tal. Então, aquela coisa. As mentes estavam na mesma sintonia, como canais de rádio. São canais. Mesma frequência. São frequências. Isso precisa ser compreendido. Porque isso ocorre naturalmente. Isso é natural. Né? Agora, sim, o que pode ocorrer? Se eu me comunico com aquela mente, aquela pessoa, existe a possibilidade de alguma outra mente se comunicar comigo sem que eu queira. Sim. Isso é muito importante ser compreendido, e as coisas são, as terapias, elas têm uma outra dinâmica. Porque daí você começa a perceber certas influências, né? Pensamentos intrusos, repetitivos. Então, não tem como a gente falar disso se não entender esse conceito do que vem de dentro e do que vem de fora. Porque senão você ignora isso, e ignorando isso, você está cego, você está no escuro. Eu vou tentar explicar o que é estar cego no escuro. Imagina que você nasce dentro de um quarto, eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Se você nasce dentro de um quarto completamente sem luz, onde não tem... Imagina que a gente está no futuro e você nasceu lá numa estufa e não tem acesso a nada, nem luz, nem som, nem absolutamente nada. É alimentado por uma sonda e acabou. O software não é instalado. Logo, você não sabe o que é azul, amarelo, vermelho, fruta, frio, fome. Você sente, mas não consegue racionalizar sobre isso, porque você não tem uma linguagem para isso. Né? Olha como a linguagem é importante. Por que é importante instalar o software? Né? Porque senão você vira uma máquina sem função. Né? Só sabe que existe. E não consegue nem pensar sobre, porque não existe uma maneira de pensar. Tipo, eu preciso de palavras para pensar. Se eu não tenho palavras, eu não consigo pensar. Porque você só pensa com palavras. Né? Com imagens e palavras. Você precisa... Se eu não tenho imagem, se eu não tenho palavra, vai ficar difícil elaborar pensamentos. Quase impossível. Bom, aí beleza, você está lá. Totalmente no escuro. Sem acesso absolutamente a nenhum tipo de informação e nada. Aí você começa a ver algumas luzes. Então agora você começa a ter informação. Começa a instalar software e tudo isso. Né? Aí você começa a vermelho, azul, acesso a palavras. E aí você começa a elaborar coisas. Você percebe que eu precisei do software para começar a elaborar, né? Mas que quem elabora, ou seja, a partir do software, essa pessoa que consegue elaborar, ela não está lá no software.
Né? Quem decide se o vermelho é bonito ou não, se ele é quente ou frio, está no software. Então, a importância, eu acho, de que você entenda isso é para você entender que você fica no escuro se você não perceber isso. Você está agindo como um catavento. Eu acho isso extremamente importante. Eu queria contar 2 historinhas. Eu falei que eu ia falar, né, de algo que era para pensar sobre essa imaterialidade e tal, que a gente não sabe que está lá, mas não pode provar, né? E aí fica um negócio meio de fé, né? Quando você fala que sabe que está lá, mas não pode provar. Mas agora eu vou dar 2 exemplos que acontecem com todo mundo, que aconteceram comigo, e que foram fantásticos. Né? Um aconteceu comigo, o outro não. Aconteceu com o Albert Einstein. O Albert Einstein quase ninguém conhece. Né? E para quem não sabe, muitas coisas do Einstein já não valem mais, tá? Uma delas é o átomo ser indivisível e ser a menor partícula. Isso já foi pro beleléu há um tempo. Mas o cara era uma sumidade na época dele. E muitos conceitos ainda teoria da relatividade, tudo isso. E o pai, não pai literal, mas o amigo e próximo de Einstein, que era o Marcel Grossman, era um matemático. Era ateu. E o Einstein não. O Einstein acreditava em Deus, no Deus que ele concebia, né? Como Deus. E o Grossman não. E aí um dia eles estavam discutindo ferreamente sobre isso, e aí o Einstein falou, vamos para casa lá tomar um chá que eu te explico melhor sobre isso. E o Grossman falou, tá bom. Quando chegou lá, o Einstein falou, entra, tal. Quando chegou lá tinha uma maquete do sistema solar em cima da mesa do Einstein. E aí o Einstein começou a girar, né, bater no sisteminha lá e tal, conversando com ele. É um absurdo você ser físico e achar que existe Deus e espírito e isso. Você não, é um absurdo isso. Aí ele continuou batendo lá no sistema solar. E aí o Grossman ficou incomodado, que ele estava mexendo lá, e falou assim, bonito, né? Aí o Einstein falou, eu também acho. E você que fez? Ele, não. Ele, quem que fez? Não sei. Como assim, não sei? Apareceu em cima da minha mesa, assim. Aí o Grossman, como é que é? O Einstein. Calma lá, meu amigo. Eu te respeito bastante porque você falou um absurdo desse. Não é absurdo nenhum. Você está fazendo uma piada. Não, jamais faria uma piada. Apareceu em cima da mesa. Estava sentado aqui e fez... Ele, cara, isso é... Sério, eu te respeito muito, mas isso não é possível. Não, mas foi o que aconteceu. Ele, cara, não, olha, por mais que você não queira admitir, você há de convir comigo que alguém fez. Alguém, mesmo que você não saiba quem, pegou essa porcaria, fez e colocou em cima da sua mesa. Né? Não importa se roubou, se entrou pela janela, se tinha chave, mas alguém colocou aí e fez. Ele, não foi, não. Foi assim, eu sentei aqui e fez... Apareceu em cima da minha mesa. Ele, isso é impossível, não é? Não. Alguém tem que ter feito isso aí, cara. Aí ele, de jeito não. O universo é muito mais complexo, é muito mais difícil, muito mais inteligível. E não foi ninguém que fez. Por que isso aqui, que é muito mais simples, não pode ter feito em cima da minha mesa? Aí o Grossman olhou para ele e falou, agora você me pegou. Bom, eu tive que usar essa mesma frase do Marcel Grossman com o meu mestre. Ainda vou falar dele algumas vezes. Eu estava numa época muito de ceticismo, muito Shari-Rotziana. Eu falei Shari-Rotziana mensurando o Shari-Rotsu, que foi discípulo de Siddhartha Gautama, Buda. Que ele era totalmente questionador. Eu estava muito nessa fase de Shari-Rotsu. Questionava tudo. E um bom filósofo sempre é questionador. Né? E aí, um dia eu vou ser um bom filósofo. E aí ele
estava questionando demais, né? Sobre a existência e tudo mais, sobre os conceitos de mente. Não, a mente é material, deu um tiro no cérebro já era. E tal, então ele falou assim, tá bom, então você quer falar de materialidade e de não materialidade, né? Que é um conceito que você gosta muito. Eu falei, são dois conceitos bastante incríveis na filosofia e que os dois têm argumentos fantásticos. Aí ele, então tá bom, tenta imaginar um lugar que você gosta muito. Para mim foi muito fácil. Tem um lugar no Rio Grande do Sul, que é uma colina cheia de flores brancas lá, que eu acho fantástico. É simples, mas é muito belo. E aí eu fechei o olho, senti até o cheiro lá das flores. E aí eu fiquei lá, aí quando ele viu que eu estava sorrindo, né, porque eu gostei de ter a experiência de imaginar de estar naquele lugar, ele falou, pode voltar. Aí ele, tava legal lá? Eu falei, tá, é vívida essa lembrança para você, bastante. E ela tá onde? Como assim? Essa é a sua lembrança. Eu falei, o lugar fica lá. Não. O lugar. Você, agora, nesse momento, nesse exato momento, onde estava? E me mostra aqui. Em que lugar? Em que dimensão esse está? Como assim? Porque se você conseguiu sentir o cheiro, o sabor, o lugar, né? E essa felicidade toda, onde estava? Na minha imaginação, legal. E a imaginação é feita de quê? Eu falei, tá lá no meu cérebro. Eu falei, não. Tá no seu cérebro são os neurônios e a informação. Esse lugar que você imaginou cabe dentro desse cérebro. E toda essa realidade, essa sensação, ela é feita de quê? De carbono, de átomo, do quê? Ou será que ela é feita de matéria escura? Do quê? Dá para você pegar assim, ou tirar uma foto, ou me mostrar? Acho que não. Mas eu posso piorar. Sabe quando você sonha, você até cai assim, seu corpo treme? Quando você está lá, você não sabe que está sonhando, né? A maioria das pessoas não. Tem pessoas que sim. Você não sabe que está sonhando. E naquele momento existe um universo inteiro, né? Que lugares que você nunca foi, nunca viu, que você produziu com a sua imaginação. E além de produzir com a sua imaginação, que é a mesma que você tem aqui, você ainda está lá. Pior um pouco, você está lá, cara. Você sente o frio, o medo, né? E às vezes você foge, né? Às vezes até urina na cama por conta disso. E você foi para onde? Saiu do seu quarto? Esse lugar dá pra gente visitar? Me fala aí do que é feito esse. Aí eu fiz igual o Marcel Grossman. Você me pegou. Parecem conceitos idiotas e que podem ser refutados por qualquer filósofo e qualquer psicanalista. Mas a realidade é que são conceitos que não podem ser provados cientificamente e que têm uma relevância na nossa vida incrível. Ela é crucial, né? E agora, como nós com a questão do software e hardware, fica mais fácil compreender essa imaterialidade no sentido da mente, do pensamento, de onde está. Embora, mesmo nós, sendo familiarizados com computadores, a gente, o biblioteca não funciona muito bem em relação a onde é a nuvem, como é que é isso, como é que é a forma. A gente consegue compreender de uma certa forma. É plausível para nós. Memória. Né? Então, hoje a gente consegue entender essa história que você falou agora, por conta do hardware e do software. Porque se não fosse esse referencial, nós não teríamos como. Ficaria no campo da filosofia. Não teria como linkar nada. Exatamente. Perfeitamente. Então, essas sutilezas da imaterialidade
É isso que vai fazer a diferença no nosso futuro. Porque precisa ser entendido. Porque isso é material, é muito material. Porque esse material, esse que é sócio, da mente, né? Não está no cérebro, mas nós sentimos. Sim. Nós sentimos. Né? Assim, nem falando em questões mais profundas, só falando de coisas que já acontecem, gravidez psicológica, alterações hormonais, alterações no cérebro, né? Já é provado que, por exemplo, que a meditação muda fisiologicamente o cérebro, né? Então, assim, essas questões hormonais e questões que são ligadas ao nosso estado emocional, ao nosso estado psíquico, é literalmente o espírito agindo sobre a matéria. E isso a gente está falando de coisas que não são profundas, que são entendidas já, né? Então, eu acho que não dá para a gente ficar no escuro, não dá para a gente ignorar isso. Né? Não dá para a gente ignorar que a nossa mente, o nosso espírito influencia o nosso corpo. Não dá para ignorar. O resultado dessa ignorância é exatamente o número, né, de suicídios que existem mundialmente e aqui no Brasil. No mundo, a cada 20 segundos tem um suicídio. Esses dados é de antes da pandemia. No Brasil, 1 a cada 40 minutos também é um dado de antes da pandemia. Então, assim, realmente nós estamos nisso. E a nossa proposta é de um entendimento melhor, porque isso, essa realidade é muito forte. Para você ver como isso é sério, a gente fala da desconexão que a gente tem, né, com o nosso eu superior, mas existe uma desconexão física aqui pior, que é as terapias separadas. Cada um defendendo o seu espaço, e é psicólogo contra psicanalista, contra psiquiatra, contra mindfulness, contra... Cara, é uma briga de vaidades onde o único prejudicado é a humanidade, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para ver essa turma se unir. Sobretudo, temos que ser honestos intelectualmente. Exatamente. Isso acho que é o mais difícil, mas a gente está aqui para isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos cada vez tentar fazer vídeos mais curtos. É que falar de coisas complexas assim em pouco tempo não é fácil. Mas a gente vai tentar partir esses conhecimentos em partes menores e rápidas e mais inteligíveis. Eu espero que vocês façam perguntas e nos questionem, porque é sempre um prazer aí a gente estar colocando esse conhecimento aí à disposição de todos. Ok, muito obrigado. Até a próxima. Como sempre, é um prazer. Um prazer.